O primeiro ensinamento é que Jesus nos levará a lugares onde seremos colocados à prova. Eu quero começar então destacando os versos 5 e 6. Diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. O texto nos narra que uma grande multidão seguia Jesus. Diz 5.000 homens foram contados. Nós sabemos que eles contavam os homens e as mulheres não eram contadas. Possivelmente existia ali umas 10.000 pessoas, 11.000 pessoas. Bom, num determinado momento, Jesus se volta a Filipe e lhe pergunta: onde? Presta atenção na pergunta de Jesus: onde compraremos pão para esse povo comer? O texto nos diz claramente que Jesus já sabia o que ia fazer. Contudo, ele perguntou a Filipe com o fim de colocá-lo à prova. E essa é a primeira lição deste texto. Que Jesus vai colocar você à prova, vai me colocar à prova, vai nos colocar como comunidade à prova. Assim como ele fez com Filipe. A Bíblia é repleta dessa verdade. Ela começa contando a história de Adão e Eva, o primeiro casal, e que foram colocados à prova no jardim, no Éden. O que dizemos de Noé, colocado à prova por Deus para construir uma arca, sem que ele sequer conhecesse o que era um dilúvio? Nunca tinha ocorrido um dilúvio. Abraão foi chamado para deixar sua parentela, sua segurança, sua família. Era dali que provinha todo o sustento da sua casa. E Deus diz para ele: saia deste lugar e vai para uma terra que te mostrarei. Sem saber para onde ia, ele foi colocado ali à prova. O mesmo Abraão depois foi colocado à prova novamente, sendo chamado para sacrificar Isaque, seu filho. O que dizer de Moisés, que após libertar o povo do Egito, se vê encurralado entre o exército egípcio e o Mar Vermelho? Eu falei há pouco de Josafá, rei de Judá, que venceu uma guerra sem pegar em armas. Colocado à prova. O que dizer dos amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha? E do próprio Daniel, lançado na cova dos leões, colocados à prova. O que dizer de Pedro, desafiado a orar por uma mulher que se encontrava morta, Dorcas, colocado à prova a sua fé. E eu poderia continuar citando muitos outros personagens bíblicos que foram colocados à prova: Paulo, Silas. Todos os homens e mulheres de Deus foram colocados à prova em determinados momentos de suas vidas. E certamente não tinham, às vezes, até consciência de que estavam sendo colocados à prova. A questão é: por que Deus nos coloca à prova? E nós vamos encontrar esta resposta em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los. Deus os colocou ali para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Aprendemos aqui que Deus nos coloca à prova para conhecer nossas verdadeiras intenções. Se iremos, de fato, obedecê-lo ou não. Em outras palavras, somos colocados à prova para verificar se a nossa fé
produz obras. Isso significa que Deus testa a nossa fé para ver se a nossa fé verdadeiramente é viva. Lembra do que Tiago diz? Que a fé sem obras é morta. Uma fé que não se manifesta de fato e verdade é uma fé morta. Uma fé sem obras é fé sem obediência ao Espírito de Deus. É uma fé sem confiança plena em Deus, em suas palavras. Uma fé sem obras, ela é vã, ela é vazia, ela é inútil. Já diz o próprio escritor do livro de Hebreus: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Quando você está desempregado, a sua fé está sendo colocada à prova. Quando você está doente, a sua fé está sendo colocada à prova. Quando você está sendo perseguido, sua fé está sendo colocada à prova. Quando as suas finanças não são suficientes para o sustento da sua casa, a sua fé está sendo colocada à prova. Em todo tempo nós somos provados em nossa individualidade, mas há tempo em que somos provados como comunidade. A pergunta de Jesus: onde compraremos pão para este povo comer, ecoa hoje em nossa comunidade. O que o Espírito de Deus está nos perguntando hoje é: onde encontraremos os recursos para a continuidade da obra de Deus nessa casa? Essa pergunta nos leva então ao segundo ponto de nossa reflexão.